Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos mais uma vez aqui no Porto das Laranjeiras, na zona mais ribeirinha do Rio Caí, e hoje para entrevistar o Matheus Araújo. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, é um prazer estar aqui com os amigos do Grupo Progresso. Muito obrigado. Matheus, que é coordenador da área de cultura do SESC aqui na região do Vale do Rio Caí, e entre outros assuntos, nós vamos falar sobre música. Ele já participou várias vezes de festivais nativistas e também do envolvimento dele na área cultural. Matheus, vamos começar a falar sobre a Feira do Livro de Montenegro, que teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Como é que é o envolvimento do SESC na feira? Sim, o envolvimento do SESC está apoiando, né, a parte cultural da feira, né, que envolve não só, claro que a grande atração são os livros da parte literária, mas está envolvendo também atrações de música, de dança, de teatro, que tenham a ver com literatura, né? Isso é uma iniciativa não só do SESC aqui em Montenegro, mas do SESC a nível nacional, de fomentar, de estar incentivando eventos literários, né? E aqui em Montenegro nós somos felizes porque além do evento existe um movimento literário e uma qualidade de produção literária assim, fantástica, né? Que não se vê em outras cidades, né? Nós somos uma cidade de 60 mil habitantes, nós temos uma academia de letras. A gente tem uma associação de escritores com um trabalho reconhecido a nível nacional e até internacional, né? Isso é fantástico, né? Claro. É muito bom porque fomenta cada vez mais a grande atração da Feira do Livro, que são os livros, né? Claro. Então a gente trabalha para estar incentivando isso, né? Na última edição da Feira do Livro, houve a JPTV fez uma cobertura bem ampla no evento, né, com várias entrevistas, e um dos entrevistados, não lembro quem foi agora, mas se não me engano foi uma pessoa que trabalha na área literária, justamente a patrona, se eu não me engano foi a patrona que disse que se tirar os alunos que visitam a feira cai muito de produção, né? Como é que tu vê isso? Naturalmente que, por exemplo, os turnos da manhã e tarde do evento são voltados para alunos, né? Mas também, acho que é importante registrar assim, mais do que a quantidade de gente que vai, a gente, sei lá, gira em torno de 30, 40 mil pessoas que passam por lá, é a qualidade de quem passa lá, né? Claro. A gente teve eventos literários, por exemplo, Sarau, que tinha, sei lá, 20, 30, 50 pessoas, mas essas pessoas que foram lá, com certeza, de alguma forma foram sensibilizadas pela literatura, pelo que estava sendo trabalhando lá, e essas pessoas são disseminadoras, né? A gente tem ainda, mesmo com todo esse mote cultural aqui da cidade, a gente ainda trabalha com formação, tanto de ouvintes como de leitores, né? Então, de estar incentivando, assim, é importante que a criança pequena esteja lá, mas a comunidade também participa, né? Óbvio que o grande volume são de crianças, de alunos, né? Mas a gente gosta, enquanto promotor, que tenha casa cheia sempre, né? Sim. Mas uma casa cheia, o evento lotado, não quer dizer que vai ser um público de qualidade, né? A gente tem, como eu estava falando antes, pode ir poucas pessoas, mas essas pessoas vão ser importantes para disseminar o que foi proposto lá, né? E a parte infantil é sempre um sucesso, né? Porque as crianças em geral adoram, né? São bem sensíveis que é isso. É o tipo de coisa que a gente desaprende quando é adulto, né? Infelizmente, né? Matheus, como é que está essa questão do SESC de produção e fomentação da cultura aqui, não só em Montenegro como na região? Agora, por exemplo, em outubro vai ter uma carta de atrações culturais que envolve outras cidades, Salvador do Sul, Montenegro. Como é que vocês fazem esse levantamento para trazer as atrações? Na verdade eu faço em geral só as produções locais de circulações estaduais e nacionais que vêm. O SESC tem uma espécie de uma curadoria a nível estadual e a nível nacional, que dentre alguns projetos assim selecionam espetáculos, atividades para acontecer, né? A gente recebe o Sonora Brasil, que é um espetáculo de música, é a maior circulação de música do país e sempre tem um tema. Esse ano especificamente é tambores e batuques, que vai estar trazendo essa música de matriz negra, africana, enfim. Tem a circulação que se chama o Palco Giratório, que são espetáculos de teatro e dança, que são selecionados a nível nacional e a gente recebe grupos de todos os lugares, enfim. E mais algumas ações, algumas produções que a gente, aqui a unidade de Montenegro, seleciona e traz para cá, né?
E claro, com a grande, sempre a razão de ser é estar levando qualidade de vida para o comerciário, que é a principal razão de ser do Sesc, né? Certo. Salvador do Sul tem uma participação cultural bacana, está crescendo lá, né? O apelo cultural, assim como Montenegro já tem há mais tempo. Né? Sim, a região toda ali do pé da serra, como a gente fala, né? Não só ali, Salvador do Sul tem a OMA, aquela entidade que faz oficinas culturais. Um pouquinho mais adiante, São Pedro da Serra, há 3 semanas atrás, a gente teve a 10ª edição da Feira do Livro e da Arte. Foram 3 dias de atividades de manhã, de tarde e à noite, mobilizando todas as escolas da região. Que maravilha. Barão, Pareci, todas essas cidades fazem de alguma forma, por exemplo, uma Feira do Livro. Né? É interessante isso, né? Cidades pequenas assim conseguem também instigar e movimentar a literatura e cultura. Bacana, né? Bom, Matheus, como é que é o teu envolvimento na música, né? Eu sei que tu és um tradicionalista, um nativista, né? De Macaxeira, já participou de vários eventos dessa área, né? Como é que começou essa veia musical do Matheus Araújo? Cara, para variar, é de família, né? Eu sou neto de um projetor de cinema. O meu falecido avô, Albano Teixeira da Silva, tu deve conhecer. Famoso Albano Teixeira. O meu avô foi um dos precursores do cinema aqui na região. Cinema de rua também, né? Isso, ele tinha um projeto que se chamava o Cinema Ambulante do SESI. Então, na época, com exceção do Cine Tanópolis, aqui, enfim, não tinha grandes salas de cinema e tinha esse projeto de itinerância, mas era uma coisa bem rústica, um projetor, enfim, chegava, por exemplo, no salão de baile, numa igreja, estende um lençol branco, convida a comunidade com a corneta, junta todo mundo e exibia um filme. Né? E aí, o meu pai começou a trabalhar para o meu avô, e aí, além de trabalhar para o meu avô, ele casou com a filha do chefe também, né? Certo. E isso esse mote cultural. E pelo lado do meu pai, o meu avô se chamava Armando Martins de Araújo, ele tinha um armazém de secos e molhados no Proteiro Grande, e ele tocava também bandoneon, mas nada de formação, assim, enfim, só de autodidata, né? E aí a gente cresceu sempre em casa, assim, com muita música, principalmente música, com muito envolvimento. Meu pai ainda é colecionador de vinil, ele chegou a ter em torno de 4.000 vinis em casa, e a gente cresceu com música. Aí eu brinco que até o meu irmão acabou se tornando músico de verdade da família, né? Porque daí ele foi a Brasília estudar, teve formação em violão, em composição, está se preparando para o mestrado, enfim. E a música entrou como um lazer e tomou um corpo legal, né? Além de, não só da parte nativista, mas eu estudei um tempo na Fundarte, fiz canto e violoncelo, eu cheguei a participar de algumas bandas de rock, e aí quando a gente descobriu, participar de CTG, enfim, a gente descobriu esse lance dos festivais, não só os nativistas, né, foi bem legal, assim, mais pro meu irmão, que depois ele deu continuidade a isso, de criação, né, que o festival tem essa coisa rica, assim, é de tu botar tua cara na tua música, né, não é uma música engessada, não é um produto fechado, tu cria, tu inventa, tu coloca o teu jeito de ser, enfim, né, na música. Aí a gente fez muita coisa, a gente participou no início dos anos 2000, assim, de bastante festivais, a gente rodou o Rio Grande do Sul, em muitas cidades, e sempre também uma coisa legal que a gente fez foi acompanhar grupos de dança de CTG, né? Eu depois comecei a vivenciar, passei por alguns estados, assim, tipo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Aí comecei a rodar um pouquinho mais longe, fui para o Uruguai, Paraguai, Portugal e Rússia. Mas não, chega, calma, tá demais. Né? Aí tive a felicidade de rodar a América do Sul e até um pouquinho da Europa fazendo esse tipo de coisa. Coisa que para nós é corriqueiro, tocar música gaúcha, tocar música nativista, e foi uma vivência fantástica na minha vida. Assim. Certo. Bom, e de todos esses eventos culturais de nativismo, que são os raízes da canção, por exemplo, como acontece em Montenegro, né, em São Sebastião do Caí, esses eventos nativistas, os festivais, qual deles assim tu acha que mantém mais a raiz nativista, Matheus? Hoje em dia eu estou um pouco fora da circulação, assim, e é difícil de dizer porque às vezes cada um tem uma cara diferente, né? A própria Califórnia, ela passou e ainda
Chegaste a participar da Califórnia? Não, a gente só mandou música, nós fomos selecionados para uma triagem, mas não fomos para a final. Mas eu tenho vários amigos que participaram e o evento ele acabou perdendo o corpo, assim, né? Até em função de problemas de projeto, de captar recursos, enfim, né? Claro. Ainda tem alguns festivais, assim, que eu acho que são bem legais, por exemplo, que é o Reponte, lá em São Lourenço do Sul, o Canto à Lagoa, em Encantado, que é um festival, ele não é só nativista, ele é de música popular, enfim. Sim. E a Moenda da Canção, em Santo Antônio da Patrulha, outro festival bem interessante, porque ele também ele puxa a música gaúcha, a gente sempre associa assim ao Vimilonga, ao Vivaneirão, né? Mas a música gaúcha também é maçambique, que por exemplo é um ritmo que é bem peculiar do litoral, sabe? Tem a ver com candombe, que é o ritmo negro da divisa com o Uruguai, né? Certo. E alguns festivais conseguem abrir, isso é legal, né? Abre uma margem maior, assim, para tirar aquela estigma, assim, pô, nativista é só o cara de bombacha, fala de cavalo com chapelão grande, não é isso, né? É muito mais abrangente que isso, né? Certo. Alguns anos atrás houve uma grande polêmica que foi a inclusão em alguns festivais de instrumentos, né, não acústicos, né, como contrabaixo e outros. E houve uma polêmica, muitos nativistas, muitos músicos se colocaram contra isso, né. O teu grupo, por exemplo, usa bastante o contrabaixo, né? Como é que tu vê essa questão da participação do instrumento eletrônico na música nativista? Eu acho que vai depender do ambiente, né? Por exemplo, no movimento tradicionalista, nos concursos ligados ao MTG, ainda tem essa premissa, assim, por exemplo, nem se usa baixo elétrico. Mas em festival já se tem uma liberdade, né, de estar colocando outros tipos de instrumentos. Eu acho legal desde que não descaracterize muito, né? Por exemplo, uma guitarra com uma distorção. Sim, vai depender muito do que diz a música, né? Para não descaracterizar. Enfim, tu pode fazer uma milonga tocando uma guitarra com pedal overdrive, mas desde que, enfim, o arranjo, a proposta da música se encaixe para isso, não vejo grande problema, não. Tá certo. Nós estamos conversando com o Matheus Araújo, ele é coordenador de cultura do SESC, também músico. Vamos falar um pouquinho mais sobre outras atividades dele no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio. Voltamos daqui a pouco.